Na verdade, eu já tive 5 gestações. 5? 5 gestações. Eu tive o Luiz Henrique. O Luiz foi o primeiro. O Luiz foi o primeiro. Esse ano o Luiz completa 17 anos. Uhum. Assim, foi muito desejado. Foi bem no início do meu casamento. Eu queria muito ter um filho. Aí veio o Luiz, também pediu uma confirmação do Senhor. O Senhor falou, agora é a hora. E o Senhor me deu o Luiz. Logo depois do Luiz Henrique, eu fiquei grávida novamente. E essa gravidez foi... Eu descobri que estava grávida e na mesma semana eu comecei a sentir muitas dores. Muitas dores. Fomos para o hospital. Até então eles estavam achando que eu estava perdendo, né? Estava tendo um aborto. Me deram remédios para segurar o bebê. E na verdade, não. Minha trompa havia estourado. Nossa. Só que até então nós fomos de um hospital para o outro e os médicos todos achavam que eu estava tendo um aborto e me davam remédio para segurar o bebê. Até que eu desmaiei e minha mãe, eles chamaram a ambulância e me levaram para Pariquera. Chegou em Pariquera uma médica de Curitiba, estava lá e era um final de semana, não tinha como fazer os exames. Ela falou assim, olha, eu vou ter que apertar o seu abdômen. Quando ela apertou, eu senti uma dor insuportável. E ela falou, olha, eu vou ter que fazer isso novamente. O que aconteceu? Ali ela constatou que eu estava com hemorragia interna. A minha trompa esquerda havia estourado e eu já não estava conseguindo respirar mais. Hoje você entende que essa médica foi enviada pelo Senhor para cuidar de você, porque só por você estar falando que era no final de semana, que não tinha como descobrir como que essa médica do nada, apertando a sua barriga, ela conseguiu identificar um problema tão grave. Gravíssimo. Porque no período que eu deitei na maca, que eu estava conversando com ela, eu falei, doutora, eu sinto uma falta de ar, tá ruim para respirar. Você estava correndo risco de vida, então, ali. Sim. E aí ela fez isso, porque ela começou a perceber, ela foi perguntando, fazendo o relatório, ela começou a perceber que eu não estava bem. E aí eu falei para ela, olha, doutora, agora eu não estou mesmo conseguindo respirar. E ela fez isso. E imediatamente eles me mandaram para a sala de cirurgia e avisaram meu esposo, falou, olha, ela vai entrar, mas nós não sabemos se ela vai sair viva. Foi isso que foi falado para o meu esposo, pelos enfermeiros. E ele ficou apavorado. Ele ligou para a pastora, ligou para o pastor, pediu para todo mundo entrar em oração, porque a última palavra era do Senhor. Eu sabia que a última palavra era do Senhor. Isso foi em 2011. Isso. Foi uma gravidez nas trompas. E aí foi preciso tirar a minha trompa esquerda. E logo depois, acho que 2 anos depois, eu quis fazer, na verdade, um exame para desobstruir a trompa direita. Porque eu queria engravidar ainda, né? E fiz um exame, alguns devem conhecer, um nome bem difícil, chama esterossalpingografia. Eu fiz esse exame para desobstruir a trompa. Então, você teve problema na esquerda, correndo... A esquerda eu perdi. Era o que estava gerando o bebê. Estava gerando o bebê. E aí que deu esse problema todo, você passou por esse processo de cirurgia, teve que tirar. E também ficou com problema na direita, então. É que eles mencionam, os médicos mencionam que há uma possibilidade da trompa que permaneceu ficar obstruída, né? E ter dificuldade ao engravidar. Tá. Só que eu sempre quis ter mais filhos. E aí eu fiz esse exame e um pouco tempo depois, no mesmo ano, no final do ano, eu descobri que estava grávida. Foi uma alegria. E quando nós descobrimos que era uma menina, a alegria dobrou, né? Sim. Todo mundo fez uma festa. E quando eu completei de 3 para 4 meses, eu fui para Goiânia. Meu esposo ficou, que ele estava trabalhando. E na época foi meu filho e eu. E quando chegou lá, eu falei assim, amor, o que você acha? Estou pensando em fazer um ultrassom aqui, porque lá, tecnologia, né? Lá em Goiânia. Ele falou assim, legal.
E aí nós ligamos para alguns médicos, algumas conhecidas parentes indicaram médicos e eu fui. Fui até o consultório no intuito, né, na alegria de poder descobrir qual o sexo da criança. Sim. E quando eu cheguei lá, um médico bem ríspido, ele olhou para mim e falou assim: "Você já fez algum exame?" Eu falei: "Não, ainda não. É o primeiro exame ultrassom que eu estou fazendo." Ele falou assim: "Então você não sabe, né?" Na hora ele falou: "A sua filha, ela tem problema." Ele falou desse jeito. E ele falou assim para mim: "Ela tem nanismo." Quando ele falou isso, eu na hora que ele, na verdade, ele me deu a notícia, eu fiquei tão chocada que quando ele falou nanismo, eu nem sabia o que era. Aí saí de lá, fui pesquisar para saber o que era. Uma amiga minha tinha ido comigo ao consultório. E aí ela me falou assim: "Olha, Poli, a sua menina, ela é anã." E aí o médico perguntou: "Tem alguém na família?" Eu falei assim: "Não, não tem ninguém na família." Só que, no meu entender, porque os médicos, nenhum deles me deram essa possibilidade. Só que pelos exames, pelas datas dos exames, a minha filha ficou com essa sequela por conta do exame que eu fiz. Porque é um iodo que é introduzido na trompa, né? Uhum. Então, eu teria que ter ficado um período sem engravidar. Então, esse exame que você fez para tentar ver se estava tudo bem com a trompa... Desobstruir, na verdade. Então, acabou proporcionando essa sequela que... Na minha bebê. E quando eu descobri isso, gente, para contar para o meu esposo... Teu mundo caiu naquele dia. E o meu pai, ele sempre... E era 100% de exatidão esse exame? Então, aí ele falou assim: "Olha, na verdade, os membros dela eram menores." Sim, Né, do que uma criança normal, de um feto normal. Isso, é de um feto normal. E aí ele falou isso. Só que quando ele falou isso, eu já pensei, né? Vou fazer outros exames, né? Para saber realmente o que ela tem. E fomos. Eu retornei para Cajati, meu esposo, nós fomos fazer outros exames. E nos exames continuava mesmo nos outros meses, após os outros meses, continuava dando que tinha diferença no tamanho dos membros dela. Né? E meu pai, quando eu recebi a notícia ainda em Goiânia, eu sentei na cama e chorei muito. Eu cheguei e chorei muito. E a minha preocupação era, quando ela nascer, como que vai ser? Porque eu ainda falei para o meu pai, eu falei: "Pai, as pessoas, elas são muito malvadas." Foi essa palavra que eu usei. Ele colocou a mão na minha perna e falou assim: "Filha, ela só vai ser pequenininha." O meu pai, que é um homem assim muito muito sério, muito, até sempre foi muito mais grosso assim na forma de agir, ele me deu essa palavra. Ele colocou a mão na minha perna e falou: "Filha, ela só vai ser pequenininha." Sabe? Então isso me trouxe uma paz. Isso, naquele momento, me trouxe uma paz e entender que, independente do que as pessoas pensassem, ela era minha filha. E eu, até o último momento, eu criei num milagre. Né? De haver uma mudança, porque a gente que é pai, que é mãe, né? A gente espera isso. E o que aconteceu? A minha gestação, ela foi até os 9 meses. Nossa, até 9 meses. 9 meses. Com ela, eu tive... O meu chá de bebê, nós fizemos lá no Cordeiro, no casarão. E ela... Eu não precisei comprar nenhum cortador de unha. Ela ganhou tudo que você pensar que uma criança possa ter, ela ganhou, porque ela foi muito desejada. E as pessoas não sabiam disso, só a família. Ninguém sabia que ela tinha essa... Não, ninguém sabia, somente a família. E nós fizemos este chá de bebê, foi assim tudo muito especial. Ela foi muito desejada, sabe? Tanto pela família quanto pelos amigos. E a experiência com ela em todos os momentos foi diferente. Ela nasceu de 9 meses, a minha bolsa estourou. Ela estava programada para abrir dia 14 de maio.
Ela nasceu dia 5 de maio. Então, a minha bolsa estourou, fomos para o hospital e chegou lá, eu tive ela, né? E não é fácil falar. E aí, durante aquele momento, eles ficaram aguardando para ver se ela ia estabilizar, né? Porque ela nasceu com uma dificuldade na respiração também, né? O pulmão dela não desenvolveu normalmente. Ela tinha também hidrocefalia. Então, foram vários problemas. Só que esses outros, nós só ficamos sabendo depois que ela nasceu. Quando o pediatra passou, né, para nós. E aí, eu gosto muito de contar a história dela. O Lorenzo fala dela quase todos os dias. Porque eu contei que ele tem uma irmã, que a irmã está no céu. Uhum. E ele sempre fala dela. Então, o processo... Só que eu não a vi. Se é uma coisa que eu me arrependo todos os dias, é de não tê-la visto. Você não conseguiu? Eles não mostraram quando nasceu? Não. Porque quando nasceu, eles tiveram que sair, né, rápido. Eles perceberam que ela estava com algum dificuldade problema de respirar. Então, tiraram ela muito rápido. Na verdade, nenhum dos Foi cesariana? Dela foi cesariana. Do Luiz foi, dela também. Como eu já havia feito a cirurgia também, né? Sim. Era necessário fazer uma cesárea. E aí, eles saíram com ela às pressas. Ela nasceu às 7h15 da manhã. E ela viveu até às 8 horas da noite, às 20 horas. Então, foi durante esse período, eles aguardando Nem ela. 24 horas, Não. ela não sobreviveu 24 horas. Não. E aí, eles aguardando ela estabilizar, né? Só que eles não me levaram para vê-la durante esse período. Só que, quando eles chegaram... Gi, eu creio que foi um momento que ela faleceu, eu senti. Porque eu senti uma coisa tão forte. Eu falava assim para minha mãe, minha vontade é tirar todos esses aparelhos aqui e sair correndo. Foi isso que eu falei para ela. Esse era o meu desejo. Eu acredito que foi aquele momento que ela faleceu. E aí, eles vieram me contar, né? E eu não quis vê-la. Não queria vê-la, né? Já em óbito. Só que eu me arrependo muito, porque eu não sei como ela era. Se tem uma coisa que eu me arrependo, meu esposo tirou foto, né, dela para eu ver. Nós perdemos as fotos. Eu tenho uma foto que foi tirada da foto dela. Então, eu não me recordo da fisionomia dela. Então, a minha história, ela assim, eu falo que a minha história dá um livro. Só que eu amo contar a história da Ana Júlia. Minha filha se chama Ana Júlia. E eu amo contar os detalhes. Eu sempre falo, as pessoas sempre me vêm falando que o nosso Deus, ele é um Deus de detalhes. E ele é um Deus de detalhes. Eu costumo dizer que ele se importa com o que é importante para a gente. No dia 5 de maio, eu perdi a Ana Júlia. Eu entrei dentro do carro e as lágrimas só rolaram. Meu esposo dirigindo, ele colocou a mão na minha perna assim, e as lágrimas rolavam e eu cantava aquele louvor que mesmo sem entender, eu cantava na minha mente e as lágrimas rolando e eu cantando, que eu não estava entendendo aquilo que estava acontecendo, mas eu sabia que o Senhor tinha o controle de todas as coisas. E após 4 anos, eu tive o Lorenzo. Exatos 4 anos. A Ana Júlia, ela nasceu dia 5 de maio de 2000 e... Me ajuda. Vamos lá, Ana Júlia. Eu troco até o nome dos meus filhos. Olha lá. A terceira gestação foi 5 de 14. Isso. 5 de maio de 2014. Isso. E a gestação do Lorenzo, dia 3/5 de 18. Isso. O Lorenzo nasceu no dia 3 de maio de 2018. Exatos 4 anos após a morte da minha filha, o meu filho nasceu no dia 3. Ele nasceu no dia 3 e no dia 5 de maio, no dia do aniversário da minha filha, que ela ia completar 4 anos. Completar 4 anos, eu saí com ele do hospital. Aquele dia que eu entrei dentro do carro
chorando e louvando, sabendo que o Senhor tinha o controle de todas as coisas. 4 anos depois, na mesma data, eu estava entrando dentro do carro com o meu filho nos braços. Como um Deus desse não se importa com o que é importante para nós? Ele poderia ter nascido em qualquer outra data, mas eu saí com ele nos meus braços no mesmo dia que seria o aniversário dela. Que seria o aniversário da minha filha, que ela estaria completando 4 anos. Depois do Lorenzo, eu engravidei novamente e tive um aborto. Precisei fazer uma curetagem. E aí foram 5 gestações. Foram 5 gestações que, cada uma com a sua particularidade, cada uma com a sua dificuldade, mas em nenhum das 5 gestações eu deixei de reconhecer que o Senhor estava no controle, que Ele podia fazer, bastava uma palavra. E eu acredito que ali Ele olhou o meu coração, naquele momento que eu estava em pedaços, e Ele já sabia que lá na frente eu ia sair com o Lorenzo nos braços. Ele me presenteou com o Lorenzo, sabe? Então, eu falo... Tem várias mães que acompanharam a minha história. Eu sempre gosto de contar a minha história, a história da Ana Júlia, porque é um momento muito difícil. Você perder um filho é uma dor imensurável. As mães que estão assistindo, que já passaram por isso, sabem do que eu estou falando. Mas em nenhum momento, nosso Deus perde o controle de nada. Ele pode dar uma palavra. Nós, seres humanos, nós somos limitados. Nós vemos o hoje, nós queremos algo hoje, mas nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E ele tinha o controle. Eu sei o poder do Deus que eu sirvo. Era uma palavra e a minha filha nascia curada. Sim. Era ele falar e iria acontecer. Mas muitas vezes não é a nossa vontade. É a vontade dele. Mesmo sem entender, como eu louvei saindo daquele hospital, eu sabia que ele estava no controle. E ele, de uma forma muito carinhosa, de um pai muito detalhista, te presenteou com o Lorenzo. Me presenteou com o Lorenzo.